raciocínio lógico. Para poder pegar essa folha, só na descrição do vídeo. Vamos lá. Número 1. Uma gráfica utiliza uma máquina capaz de produzir até 30 chapas em 1h30 de trabalho. Isso significa dizer que, trabalhando 6 horas, essa máquina conseguirá produzir, no máximo, a seguinte quantidade de chapas. Vamos pensar na questão, né? Uma máquina produz até 30 chapas em 1h30. Se essa máquina trabalhar 6 horas, vai produzir quantas chapas? Regrinha de 3. Ó, chapas e horas de trabalho. 30 chapas em 1h30 de trabalho. Quantas chapas, vamos chamar de X, em 6 horas de trabalho? Como aumentando a quantidade de horas de trabalho vai aumentar a quantidade de chapas e diminuindo a quantidade de horas vai diminuir a quantidade de chapas, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que uma cresce, a outra cresce também, e à medida que uma diminui, a outra também diminui. Quando é assim, como é que faz? Simples, só multiplicar cruzado. Então, vou fazer x vezes 1,5, que é igual a 30 vezes 6. Como 1,5 vai multiplicar com x, eu quero só o x, eu já vou passar o 1,5 para o outro lado, dividindo. Vai ficar assim, ó, x é igual a 30 vezes 6 sobre 1,5. Certo? Aqui, como é que a gente pode fazer? Dá para dividir aqui, né? É fácil de pensar quanto que é 6 dividido por 1,5. Mas se você não quiser ter esse trabalho, se for uma outra conta para você pegar essa de exemplo, como é que você faz para poder tirar essa vírgula? Para tirar a vírgula, basta multiplicar por 10, que é uma casa decimal, um zero. Fez embaixo, você precisa fazer em cima. Por quê? Para manter a proporcionalidade da fração. Então a gente tem, ó, x é igual a 30 vezes 6 vezes 10. Aí o 10 você pode multiplicar com 30 ou com 6, tanto faz. Eu vou multiplicar com 6. 30 vezes 60, né? 6 vezes 10, sobre 15. Agora não tem mais vírgula. E aí, ó, 60 e 15, ou 30 e 15, dá para simplificar geral por 15. Então, ó, dividindo aqui embaixo por 15 dá 1. E aqui em cima escolho um dos dois. Por exemplo, 60 por 15 dá 4. 30 vezes 4, 120 chapas. Questão de boa, né? A letra B. Certo? Questão de número 2. Questão 2 diz o seguinte, olha só. A palavra malote está para Lomaete, assim como Camilo está para, e temos as opções. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. O que a gente pode pensar para fazer esse tipo de questão? Questão tranquila também, só precisa ser observador. Olha só, malote, deixa eu escrever, ó, malote, e virou o que? Lomaete, deixa eu botar aqui, ó, Lomaete. Camilo vai virar o quê? Dá uma analisada de sílaba em sílaba. Ó, malote. E aqui, lomaete. A primeira sílaba, ma, ficou no meio da palavra. Então, se a primeira sílaba aqui é K, dividindo também em sílabas, aqui no meio da palavra, eu já sei que vai vir o K. Certo? E no início da palavra, ó, início foi para o meio. O lo, que estava no meio, veio para o início. Então, o que está no meio aqui é o mi, vai vir para o início. Mi, K, e aí o final, vamos analisar aqui, ó, T, né? Veio para cá, é T, trocou. Então, L-O tem que vir para cá, O-L. Mi, K, O. Onde tem isso? Letra B. Letra B. De bom que a gente observou. Número 3 diz assim, ó. Um trabalho foi feito por pelo menos um dentre 4 alunos. O professor, que conhece o estilo desses alunos, sabe que se Osana não faz o trabalho, então Iago faz. Ou Gabriela ou Iago fez o trabalho, mas não ambos. Jeremias fez o trabalho se e somente se Gabriela não fez. Jeremias contou ao professor que ele não pode participar desse trabalho. Logo, fizeram esse trabalho apenas. Vamos lá. A questão dá pra gente aí algumas frases, né, com conectivos. Então, ó, fala assim, se Osana não fez o trabalho, então conectivo. Se, então. Depois, ou, ó o conectivo aqui, ó, Gabriela ou
Iago fez o trabalho, mas não ambos. Então, conectivo ou. Depois, Jeremias fez o trabalho, ó, se somente se é o conectivo. Gabriela não fez. Então, quando a gente tem esse tipo de questão, a gente tem que estruturar logicamente essas frases, né? Essas proposições. Então, vamos fazer isso. Osana fazer o trabalho, Iago fazer o trabalho, Gabriela fazer o trabalho, a gente não sabe. Mas quando fizer o trabalho, eu vou só chamar da primeira letra. E quando não fizer, vou colocar um tio. Então, olha só. Se Osana não fez o trabalho, então Iago fez. Vou colocar aqui, ó. Se Osana não fez o trabalho, ó, não H, então Iago fez. I. Conectivo sim, então é representado pela setinha, né? Pro lado direito. Então, ó, se Osana não fez o trabalho, então Iago fez. Próxima frase, próxima proposição composta. Ó. Ou Gabriela ou Iago fez o trabalho, mas não ambos. Então, ó, ou Gabriela fez o trabalho ou Iago fez o trabalho, mas não ambos. Como é ou um ou outro, não é o ou inclusivo, né? É o ou exclusivo. Aí o símbolo é esse aí. Show? Temos ainda. Jeremias fez o trabalho se e somente se Gabriela não fez. Então, ó, Jeremias fez o trabalho se e somente se Gabriela não o fez. Tá lá. Jeremias contou ao professor que ele não pode participar desse trabalho. Deveria ser um pôde aqui, né? Mas tudo bem. Logo, fizeram esse trabalho apenas. Então, o Jeremias, ele não participou do trabalho, ele não fez o trabalho. Então, eu já sei de cara o quê? Que Jeremias fazer o trabalho é falso. Como que eu uso isso ao meu favor na questão? Muito simples. Cada uma dessas linhas aqui, ó, tem que ser verdadeira. E eu já tendo que Jeremias é falso, eu preciso analisar pelo conectivo, né? No se, somente se, só vai ser verdade quando acontecer o quê? Quando eu tiver as duas com o mesmo valor lógico. Ou ambas falsas, ou ambas verdadeiras. Se a primeira já é falsa, a segunda necessariamente, para que tudo seja verdade, tem que ser o quê? Falsa também. Tem que ter o mesmo valor lógico da primeira. Então descobrimos, ó, que a Gabriela não ter feito o trabalho é falso. Então, aqui em cima diz que ela fez o trabalho, isso é o oposto, né? Verdadeiro. No ou é exclusivo, ó. Quando que vai ser verdade? Vai ser verdade quando tiver uma verdadeira e outra falsa, ou uma falsa e outra verdadeira, tanto faz a ordem. Se essa aqui já é verdade, a outra necessariamente precisa ser falsa. Descubro que Iago fazer o trabalho é falso. Tem aqui que Iago fez o trabalho e eu já sei que isso é falso. Conectivo agora é o se então. No se então não pode ter o quê? Não pode ter verdade na primeira e falso na segunda. Se a segunda já é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Tem que ser o quê? Falsa. Acabou a questão. Por quê? Todas as linhas, ó, são verdadeiras, né? Eu fui montando uma proposição a uma proposição e eu sei que todas as proposições compostas estão verdadeiras. E agora eu só faço a conclusão. Qual é a conclusão? Ó? Não H é falso. Então a verdade é o quê? H. A Osana fez o trabalho sim. Iago é falso, né? I é falso. Então a verdade é o quê? Não I. O Iago não fez o trabalho. G é verdadeiro. Então a Gabriela fez o trabalho. E o Jeremias é falso, né? J é falso. Então a verdade é que o Jeremias não fez o trabalho. De fato, a questão fala isso pra gente, né? Então, pergunta-se, ó. Jeremias contou ao professor que ele não pôde ou pode, né, participar desse trabalho. Logo, fizeram esse trabalho apenas quem? Osana e Gabriela. Gabriela e Osana dá no mesmo, né? Com a letra A. Falou? Questão de número 4 diz o seguinte. 4. 3 pessoas são apresentadas a um jovem lógico. Um deles é um honesto jardineiro, que nunca mente. Também é sabido que o outro é um honesto jornaleiro, também muito honesto, porém tem o péssimo hábito de sempre mentir, nunca dizendo a verdade. Pessoa honesta, né? Sabe-se que também um é um vulgar ladrão. Às vezes mente, outras diz a verdade. Mas não se sabe quem entre eles é quem. À frente do jovem lógico, esses 3 homens fazem ordenadamente as seguintes declarações. O primeiro diz, eu sou o ladrão. O segundo diz, é verdade, ele,
o este que falou agora é o ladrão. O terceiro diz, eu sou o ladrão. Com base nessas informações, o lógico pode concluir corretamente que... Vamos lá. Com muita calma nessa hora, eu vou analisar o que foi dito. Olha só, nós temos 3 personagens aí nessa história. Temos aí, na verdade, 4, né? Tem um jovem lógico, mas aí 3 que importam. Temos eles, ó. O honesto jardineiro, que o quê? Nunca mente, sempre fala a verdade. Eu vou anotar isso aí. Então vou colocar aqui, ó. Jardineiro, chama de já, ele é sempre vê. Falou? Temos mais quem aí? Temos, ó, um jornaleiro, também honesto, mas somente, né? Diz aqui, ó, tem o péssimo hábito de sempre mentir, um cara muito honesto. Então, ó, jornaleiro, vou botar J-O, certo? Ele sempre mente, sempre é falso. Falou? Ou M, tanto faz, dá no mesmo, filhão. Temos também quem? O senhor ladrão, chama de L. O senhor ladrão, ele às vezes mente e às vezes diz a verdade. Então, colocaria aqui, ó, verdadeiro e falso, né? Quando ele mente, quando ele diz a verdade? Sei lá. A questão só fala que às vezes ele faz uma coisa, às vezes ele faz outra, como uma pessoa normal, né? E temos aí o quê? Sabemos, ó, à frente do jovem lógico, esses 3 homens, ordenadamente, fazem as seguintes declarações, né? O primeiro diz, eu sou o ladrão. O segundo é verdade, ele, o este que falou agora, no caso o primeiro, né, é o ladrão. E o terceiro diz, eu sou o ladrão. Deixa eu escrever isso aí. Olha só. O primeiro, o segundo e o terceiro, certo? O primeiro diz, eu sou o ladrão. Por pura preguiça eu não vou escrever o sou, tá? Mas ele diz que ele é o ladrão. O segundo fala assim, ó, é verdade, ele, o este que falou agora, é ladrão. Então, ó, o segundo diz, o primeiro é o ladrão. E o terceiro diz também, eu sou o ladrão. Então, eu, ladrão, disse o terceiro, não é isso? Falou. O que a gente sabe? O primeiro, ele pode ser ou o jardineiro, ou o jornaleiro, ou o ladrão. Deixa eu colocar essas opções para ele. Jardineiro, jornaleiro, ladrão. O segundo, mesma coisa. Ou ele é um jardineiro, ou ele é um jornaleiro, ou um ladrão. E o terceiro, adivinha? Exatamente igual, né? Beleza, Felipe. Até aí você só está organizando as informações. Mas como é que a gente resolve essa questão? Filhão, pensa comigo. O jardineiro, ele é sempre verdadeiro, não é isso? Ele nunca mente. Eu vou começar por ele. Por quê? Eu vou analisar essas frases aqui, ó. Vamos analisar uma por uma. A primeira frase diz assim, ó. Eu sou o ladrão. O primeiro cara, na verdade, né? Diz, eu sou o ladrão. O jardineiro poderia dizer isso? Nunca. Por que não? Porque ele sempre fala a verdade. E se ele sempre fala a verdade, ele, sendo jardineiro que ele é, ele nunca falaria que ele é outra coisa. Ladrão, no caso. Ele teria que falar, eu sou o jardineiro. Tranquilo? Então, essa primeira aqui, ó, essa primeira pessoa, com certeza não é o jardineiro. Deu para entender? Da mesma forma que eu fiz o primeiro aqui a dizer, na primeira frase, primeira pessoa, eu vou para o terceiro lá direto, ó. Ele diz exatamente a mesma coisa. Tem como ser o jardineiro? Não. Não tem como ser o jardineiro. Se não tem como ser o jardineiro, eu risco. Falou? Não é o jardineiro, nem o terceiro, nem o primeiro. Adivinha? Sobrou o quê? O segundo que é. O segundo é o jardineiro. Ele não é sempre verdadeiro? Se ele é sempre verdadeiro, ele diz, o primeiro é o ladrão. Acabou. O primeiro é o ladrão mesmo. Acabou. Ele é verdadeiro. Você segue o que ele diz. E aí, sobrou para o terceiro ser o quê? Se o primeiro é o ladrão, o segundo é o jardineiro, o terceiro só pode ser o jornaleiro. E eliminamos todas as outras possibilidades. E assim fazemos a questão. Não é difícil, é só ser organizado. Vamos para as alternativas? Olha só. Letra A. O ladrão é o primeiro e o jardineiro é o terceiro. Ladrão primeiro, show. Jardineiro, mentira, o jornaleiro, né? Letra B. O ladrão é o primeiro e o jardineiro é o segundo. Primeiro ladrão, jardineiro segundo. Foi. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.